Oi, pessoal. Essa é mais uma aula da disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos. E após termos visto a definição e análise de alguns algoritmos de ordenação que funcionam a partir de comparações de elementos, a gente vai observar outras estratégias de ordenação que não são baseadas em comparação. Para essas estratégias de ordenação, vai haver alguma suposição adicional quanto à entrada dos algoritmos. Ou seja, os algoritmos de ordenação, eles apenas assumem, na verdade, os algoritmos de ordenação mais abrangentes, como o Quicksort, o Mergesort e o Heapsort, eles apenas assumem que o domínio dos elementos do array de entrada aceita alguma relação de ordem. E daí eles têm uma complexidade n log n. Os algoritmos que a gente vai estudar agora têm uma complexidade O de n, têm uma complexidade linear, e para isso eles fazem suposições adicionais quanto à entrada, quanto aos elementos do array de entrada. Na aula de hoje, a gente vai estudar uma dessas abordagens, o Counting Sort. E o Counting Sort, ele assume que os elementos do array de entrada encontram-se num intervalo pré-determinado e suficientemente pequeno. Então, como o nome diz, a estratégia do Counting Sort consiste em contar o número de ocorrências de cada elemento e, em seguida, utilizar essa informação para produzir uma versão ordenada do array de entrada. Dado que os elementos do array de entrada se encontram em um espaço suficientemente pequeno, na verdade, se encontram em um intervalo suficientemente pequeno de inteiros, não é necessário utilizar uma quantidade muito grande de espaço para armazenar esses contadores. Por exemplo, se os nossos inteiros se encontram no intervalo de 0 a k, é natural que a gente precise observar quantas ocorrências de cada inteiro no intervalo de 0 a k o nosso array de entrada contém. E para isso a gente precisaria de O de k contadores. Ou seja, como a gente tem uma limitação no número possível de elementos que pode ocorrer no nosso array de entrada, a gente consegue então utilizar uma quantidade de espaço razoável para realizar essa contagem, tá bem? Então a gente tem esse trade-off, certo? A gente tem uma suposição adicional sobre a entrada. Essa suposição adicional permite que a gente pague uma quantidade razoável de espaço para que a gente possa reduzir a nossa complexidade de tempo, tá bom? Em geral, ordenação não pode ser melhor que n log n. E, em geral, ordenação é baseada em comparação. Com essa suposição adicional, a gente pode conceber ordenação baseada em contagem. E essa suposição adicional permite que a gente reduza a complexidade do tempo de execução em troca de complexidade de espaço, tá bom? Então a gente vai dar uma olhada em como funciona essa estratégia de ordenação por contagem, utilizando o seguinte exemplo. Nesse vetor, nesse array, que é o array de entrada, você pode observar que todos os elementos se encontram no intervalo de 0 a 5. Você pode observar
o menor elemento é 0 e o maior elemento é 5. Se o espaço demandado por 6 contadores é razoável para o seu caso de uso, então você poderia utilizar ordenação por contagem, tá bem? Então, nesse caso, a gente vai ter um array de contadores em que a posição i do array C corresponde ao número de ocorrências do valor i no array de entrada. Então, você pode observar, por exemplo, que o elemento 0 ocorre 2 vezes e, portanto, C de 0 é igual a 2. Você pode observar que o elemento 1 não está presente no array de entrada e, portanto, o número de ocorrências do elemento 1, C de 1, é igual a 0. E assim por diante, certo? Você pode observar que existem 2 ocorrências do elemento 2 e, portanto, C de 2 é igual a 2. Existem 3 ocorrências do elemento 3 e, portanto, C de 3 é igual a 3. Não existem ocorrências do elemento 4, daí C de 4 é igual a 0. E existe uma única ocorrência do elemento 5, daí C de 5 é igual a 1. Você pode observar que não é tão difícil construir esse array. Essencialmente, construir esse array custa uma varredura no array de entrada, em que a cada iteração você incrementa a posição correspondente ao elemento que você está visitando no array de contadores. Bom, então a gente constrói esse array de contadores e, utilizando esse array de contadores, a gente vai criar um novo array, utilizando esse mesmo espaço aqui. A gente vai criar um array. Observa que nesse momento C de i, observa que nesse momento CI corresponde ao número de elementos que é igual a i. O que a gente quer, no entanto, é que C de i, ou na verdade CI, seja o número de elementos menores ou iguais que i. Então a gente vai fazer uma soma parcial nas casas desse array. Ou seja, a gente vai transformar esse array de tal forma que a casa CI ela corresponda à soma das primeiras i posições desse array. E daí a gente vai ter que, na casa CI, a gente tem um número de elementos que é menor ou igual que um certo i. Tá bom? Bom, então, novamente, essa parte também não é muito complicada, né? A gente tem que a soma parcial do primeiro elemento é 2. Certo? A soma parcial dos primeiros 2 elementos, 2 mais 0, é 2. E agora você pode observar que a gente não precisa levar em conta uma varredura que leve em conta cada um desses prefixos, porque a gente pode utilizar a soma parcial anterior e levar em conta apenas o elemento seguinte. Então, se a soma parcial de 0, do índice 0 com o índice 1 é 2, e o valor do índice 2 é 2, então a gente vai ter que a soma parcial até o índice 2 é 4, que é calculado com a soma parcial do índice 1 mais 2, 4. A soma parcial do índice 3 vai ser calculada como a soma parcial do índice 2 mais 3. Daí a gente vai ter 7, né, que vai ser a soma parcial do índice 2 mais 3. O índice 4 tem valor 0, então a soma parcial do índice 4 é a soma parcial do índice 3 mais 0. Repete, né? E o índice 5 tem valor 1, então a soma parcial, na verdade aqui já é a soma total. A soma parcial até o índice 5 é a soma parcial até o índice 4, mais 1, então é 8. Ou seja, depois que a gente faz essa transformação, a gente tem um outro significado no nosso array de contadores. Agora a gente sabe que CI indica o número de elementos que são menores ou iguais que i. Observa, por exemplo, que existem 4 elementos que são menores ou iguais que 2.
1, 2, 3, 4. E agora a gente vai utilizar essa informação, a informação que nos diz quantos elementos são menores ou iguais e cada um dos valores, para construir num array de saída uma versão ordenada do nosso array de entrada. Dessa vez a gente vai fazer a iteração da direita para a esquerda, tá bom? Então a gente vai começar observando o elemento 3. Se você notar, o nosso array de contadores, ele diz que existem 7 elementos que são menores ou iguais que 3, e portanto o elemento 3 deve ser colocado na 7ª posição do array de saída. Observa que a gente já considerou um dos elementos que são menores ou iguais que 3. Então a gente vai decrementar a quantidade de elementos remanescentes que são menores ou iguais que 3. A gente decrementa C de 3 para que C de 3 armazene a quantidade de elementos restantes a serem considerados, ainda por serem considerados, que são menores ou iguais que 3. Como a gente já considerou 1 e colocou ele, um dos elementos menores ou iguais que 3, e colocou ele na 7ª posição, a gente decrementa para indicar quantos elementos restam e que ainda são menores ou iguais que 3. Tá bom? Então a gente vai olhar o próximo elemento, elemento 0. Daí a gente se pergunta quantos elementos são menores ou iguais que 0. E esse array nos diz que existem 2 elementos que são menores ou iguais que 0. Então tudo bem a gente colocar o elemento 0 na posição 2 e decrementar esse contador. Então a gente coloca o elemento 0 na posição 2 e decrementa esse contador, indicando que resta um elemento a ser considerado que é menor ou igual que 0. O próximo elemento é mais um elemento de valor 3 e a gente observa que existem 6 elementos que são menores ou iguais que 3. Então a gente vai colocar o elemento 3 na 6ª posição do nosso array de saída e a gente vai decrementar essa posição C3 para indicar que agora restam 5 elementos menores ou iguais que 3 ainda por serem considerados, tá bom? Então, uma vez que a gente considere todos esses elementos da direita para a esquerda, vá colocando esses elementos nas posições adequadas e decrementando os contadores, eventualmente a gente vai ficar com um array ordenado, tá bom? Lembra que ordenação por contagem é viável em termos de espaço apenas quando você tem uma quantidade limitada de valores a ser considerados, certo? Se você tiver uma quantidade muito grande de elementos a considerar, de valores para elementos que você deve considerar, então você vai acabar tendo um gasto muito grande de espaço e isso pode inviabilizar a estratégia de ordenação por contagem, tá bom? Você pode observar que a gente faz uma varredura linear para construir o array de contadores. A gente faz uma varredura linear no próprio array de contadores para transformá-lo num array onde CI contém o número de elementos que é menor ou igual que I. E por fim, na terceira parte do algoritmo, a gente faz uma varredura, dessa vez da direita para a esquerda, para colocar cada um desses elementos na sua devida posição. Tudo bem? Então você pode observar que cada um dos passos, cada uma das etapas desse algoritmo tem um custo linear,
certo? O algoritmo está descrito bem aqui. Counting sort não faz uma ordenação in place. Counting sort toma um array de entrada e constrói um array de saída equivalente ao array de entrada ordenado, tá bem? E counting sort recebe uma informação adicional. Counting sort está contando que cada elemento do array A ocorre no intervalo de 0 a k. É por isso que a gente consegue fazer a ordenação em tempo linear, porque a gente tem uma suposição a mais. Observe então que com essa suposição a mais, a gente sequer compara os elementos de A entre si. Com essa suposição a mais, a gente acredita ser viável gastar uma quantidade O de K de espaço para realizar a contagem dos elementos de A. Para cada valor de K que você encontre numa situação real, você vai poder decidir se naquele cenário esse uso de espaço é viável ou não para a situação em que você deseja aplicar esse tipo de estratégia de ordenação. Bom, então a primeira coisa que o algoritmo faz é construir o array de contadores, inicializar o array de contadores e em seguida ele faz a construção dessa primeira versão onde CI contém o número de ocorrências do elemento I. Nessa parte a gente tem uma estratégia bastante simples, né? Observa que aqui a gente já está considerando que os valores de AJ de fato se encontram no intervalo de 0 a k. Ou seja, a gente já está considerando que os valores AJ vão ser de fato índices válidos para o array C. Então, a gente, para cada valor de J, de 1 até o índice final do array, a gente incrementa a posição AJ do array de contadores. Nesse momento, a gente sabe que o array de contadores é de tal forma que CI é o número de ocorrências do elemento I. Mas, como a gente viu, essa informação não é a utilizada para fazer a ordenação por contagem. Como a gente viu, a ordenação por contagem é baseada no número de elementos menores ou iguais que I. E para isso, a gente vai calcular as somas parciais dos prefixos do array C, tá bom? Então, para cada índice do array C, a gente vai calcular a soma do seu prefixo. Observa que 0 é um índice válido do array, mas a gente não vai calcular a soma parcial do prefixo que termina em 0. Porque o prefixo que termina em 0 tem apenas um elemento e, naturalmente, a soma dele só tem uma parcela, então ela já está devidamente posta na posição C0. Então, da posição C1 em diante, a gente vai calcular cada uma das somas parciais. Então, na posição C1, a gente vai ter o valor de C1 mais a soma parcial até o índice 0. E, nesse momento, o índice 1 vai conter a soma parcial até o índice 1. Então, na iteração seguinte, com I igual a 2, a gente vai fazer C2 ser igual a C1, na verdade, ser igual a C1, que contém a soma parcial até o índice 1, mais C2, e, portanto, C2 fica tendo a soma parcial até o índice 2. Para cada um dos índices de 1 até K, a gente faz isso, e ao final desse laço, a gente vai ter que o array C agora não tem contadores em relação ao número de ocorrências de um elemento I.
Na verdade, após o laço das linhas 7 e 8, a posição I do array C indica o número de elementos que são menores ou iguais que I. Então a gente toma e considera os elementos na ordem reversa. A gente vai colocar um elemento no array de saída na posição dada pelo número de elementos que é menor ou igual que esse elemento, certo? Então a gente coloca o AJ na posição correspondente ao número de elementos menores ou iguais que o AJ do array de saída. E após isso, como a gente já considerou esse elemento e na próxima iteração a gente vai considerar um novo valor de J, a gente decrementa o contador correspondente para indicar que restam agora um elemento a menos daqueles que eram menores ou iguais que a J. Afinal, um deles já foi colocado na sua devida posição no array de saída. Tá bem? Bom, então a análise do counting sort, ela não é muito complicada, certo? A análise do count sort vai ser baseada nos 3 laços, não é? E a gente pode observar cada um desses laços. Aqui a gente tem O de K, aqui a gente tem O de N, aqui a gente tem O de K e aqui a gente tem O de N. Observa que em cada um dos laços é feita uma operação de tempo constante por iteração, tá bom? Então, a gente pode observar que a complexidade do counting sort, ela é bem comportada, ela é θ de K mais θ de N. Certo? A gente tem alguns laços que são θ de K, alguns laços que são θ de N, mais um laço que é θ de K e por fim um laço que é θ de N. Então, no total, a gente tem θ de K mais θ de N, a gente tem θ de K mais N. Geralmente, você não quer utilizar o counting sort se você vai ter um gasto excepcional de espaço, certo? Uma boa medida para determinar o que seria um gasto razoável de espaço seria gastar uma quantidade linear de espaço. E observa que como os contadores precisam ser trabalhados, inicializados e em seguida transformados, essa complexidade de espaço, ela implica que existem certas varreduras a serem feitas no array de contadores e, portanto, essa complexidade de espaço acaba se refletindo também na complexidade de tempo, tá bom? Então, geralmente, você está interessado em utilizar counting sort quando você sabe que o gasto de espaço vai ser linear, o que vai refletir em uma adição baseada nesse θ de K, vai refletir numa adição de um custo linear na sua complexidade de tempo, tá bom? Então, quando você está esperando um gasto linear de espaço, você vai ter que θ de K mais N na complexidade de tempo vai resultar em um gasto linear de tempo. E nesse cenário em que você espera um gasto linear de espaço, você vai ter, no fim das contas, pagando esse custo de espaço, você vai ter um custo linear de tempo, tá bom? Aqui o livro faz uma observação com o seguinte: existe um lower bound de ômega n log n para os algoritmos de ordenação baseados em comparação. No entanto, o counting sort não é um algoritmo de ordenação baseado em comparações. Ele é baseado em contagem.
Então, observando isso, a gente percebe que, apesar de haver esse lower bound ômega de n log n para a complexidade de algoritmos de ordenação que se baseiam em comparação, esse bound não se aplica ao counting sort. Primeiro porque o counting sort faz uma suposição adicional quanto aos elementos da sua entrada, e segundo porque ele sequer utiliza comparações entre os elementos da sua entrada. Uma outra coisa importante é o fato do counting sort ser um algoritmo estável. O que isso quer dizer é que os números que possuem o mesmo valor, elementos que têm o mesmo valor no array de saída, se encontram na mesma ordem em que eles se encontrariam no array de entrada. É por isso que a gente está fazendo a ordenação, a gente está colocando os elementos do array de entrada no array de saída, considerando primeiro os últimos elementos do array de entrada e por fim os primeiros elementos do array de entrada, certo? O fato de a gente percorrer o array da direita para a esquerda, né? Ou seja, do último elemento até o primeiro elemento, garante que, dada a informação que a gente tem nos contadores, garante que um elemento, vamos observar aqui, garante que esse 3 bem aqui, ele vai ser dentre os elementos 3 que ocorrem no array de entrada, ele vai ser o último dos elementos 3 que vai estar no array de saída. Isso não parece ter muita importância quando a gente toma um exemplo cujos elementos são apenas números, certo? Mas se a gente estivesse ordenando elementos baseados em alguma chave, isso começaria a ter algum significado. Se aqui a gente tivesse um elemento um pouco mais complexo que um número, cuja chave é 3, aqui um outro elemento um pouco mais complexo que um número, cuja chave é 3, e a mesma coisa para cá, a gente teria que a ordenação do counting sort preservaria a ordem desses 3 elementos, certo? Eles têm chaves iguais, chaves 3 iguais, e o counting sort colocaria eles dispostos no array de saída, preservando a ordem em que esses elementos se encontram no array de entrada. Novamente, isso não tem tanta relevância para um número apenas, mas isso tem relevância quando esses elementos são um pouco mais complexos do que números, certo? Quando a gente está fazendo ordenação baseado em chaves. Então a gente tem essa propriedade, né, de que o counting sort ele é estável, ou seja, quando ele toma 2 elementos iguais na entrada, ele preserva a ordem em que esses elementos aparecem na saída, tá bom? Bom, continuando o tema de ordenação linear, a gente teria o algoritmo Radix Sort. O algoritmo Radix Sort ele utiliza o counting sort para fazer a ordenação por chave, e o Radix Sort se baseia num esquema de utilizar prefixos ou dígitos dos números a serem ordenados, tá bom? Mais uma vez, o Radix Sort é um algoritmo linear. Essa leitura ela não é muito complicada, então a gente não vai tratar ela em vídeo, tá bom? E a gente teria também o Bucket Sort, mas o Bucket Sort ele não se baseia em contagem. Esse algoritmo ele já tem uma descrição um pouco mais avançada e ele trata os elementos do array de entrada como sendo uniformemente distribuídos por uma certa função no intervalo de 0 a 1. E daí ele utiliza algumas noções de probabilidade para o estudo da sua complexidade, tá bom? Essa leitura
ela já é um pouco mais complicada que a do Radix Sort, e você pode ficar à vontade para fazê-la, tá bom? A nossa aula termina por aqui e até a próxima aula.